Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato norte-americano rolando, a gente quer saber como é que tá indo lá o Hans Niemann, como é que tá indo essa turma aí. Vou mostrar uma partida então do Hans Niemann contra o Ray Robson, super grande mestre, tá bom? Vamos à partida depois da vinheta, vamos lá. Muito bem galera, Hans Niemann contra Ray Robson, vamos dar uma olhada. E o Niemann então abre aqui com o peão dama D4. Cavalinho F6, foi jogado C4, temos aqui E6, só um parênteses, né? Vale dizer que o Hans Niemann tá, né, animadaço aí. Foram feitas entrevistas aí com ele e mesmo depois de tanta crítica, ele não mostra um sinal de um mínimo abalo, né? Muito pelo contrário, parece que essa situação toda ele gosta, né? Aparentemente ele tenta usar isso a favor dele, né? Para ele tentar ir adiante e tudo mais, né? Agora, também é estranho o silêncio dele, né? Isso são coisas muito estranhas do Hans Niemann. E também a questão dele não tá processando quem tá falando, acusando ele, né? Então tudo isso é bastante estranho. A gente esperaria que o jogador já estivesse bem abalado, né? Falando sobre isso, desabafando. E também procurando seus direitos, né? Bastante estranho, mas vamos acompanhando, o tempo dirá. E aqui então o Hans Niemann pode jogar nessa posição. Cavalo F3, cavalo C3, são os lances mais jogados. G3, praticamente esses três lances, galera, nessa posição, né? Ou você vai desenvolver o cavalo, ou você já vai jogar um G3 para fazer um fianqueto. E aqui o Hans Niemann vai para uma ideia bem interessante, bispo F4, um lance raríssimo nessa posição. Não é uma London, né? Não é um sistema London isso. O peão já está aqui em C4, então é bastante raro isso daqui. A gente tem aqui, para vocês terem ideia, 15 partidas catalogadas entre os grandes mestres na história, tá? Aqui nessa posição a gente tem 119 mil partidas catalogadas com cavalo F3, 98 mil partidas catalogadas com cavalo C3 e 15 partidas com o bispo F4, tá? Então pra vocês verem a diferença, uma abertura rara já. Bem legal a escolha aqui do Hans Niemann. D5 foi jogado, o C por D5, o cavalo por D5, o bispo volta para G3 e aqui C5 atacando o centro. E4 atacando o cavalo, bem arriscada essa abertura, bem interessante. O cavalo volta para F6, cavalo D2 agora, protegendo aqui o peão central e entregando o peão de D4, né? Bacana demais aqui, a partida seguiu com o cavalo C6, tá? O Ray Robson joga aqui o cavalo C6, talvez com receio de algumas linhas como bispo toma e dama 4, né? Mas vamos ver aqui, será que era tão preocupante isso, né? Olha, a posição tem seus perigos, né? Uma possível continuação aqui seria a dama toma, e a dama tá guardando agora a casa de A4, e depois de um cavalo de G em F3, por exemplo, a dama volta, mas as brancas ganham um jogo bastante ativo aqui, com E5, por exemplo, expulsando o cavalo, ganhando a casa de E4, e as brancas têm um bom desenvolvimento aqui pelo preço de um peão, né? Um gambito bem interessante aqui do Hans Niemann, tá? Bem interessante, os computadores dizem que é uma posição bem desafiadora para as brancas buscarem alguma vantagem, as pretas com um bom jogo ficam com um peão a mais e ficam ok, tá? Mas é interessante a abordagem. Aqui o Ray Robson preferiu jogar conservador, cavalo C6, peão toma, bispo toma e agora E5 atacando aí o cavalo. Cavalo D5 foi jogado, o cavalo de G em F3 desenvolvendo, o roque e aqui A3. Até agora, então, ok, bem equilibrada a posição. B6 foi jogado, o cavalo vem para casa de E4. Aqui A5 jogado pelo Ray Robson, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras, que não está muito feliz por enquanto. E agora ele tem algumas opções aí para poder jogar. Torre C1 foi jogado, o cavalo de C em E7, tirando a peça solta, né, galera? Aqui tinha um cavalo solto, desprotegido, e o cavalo agora manobra para outros lares. Bispo D3 foi jogado, o bispo em A6 propondo trocas. Aqui muito interessante a visão do Ray Robson. Ele se preocupa mais com os ataques na ala do rei do que querer ter um importante bispo aqui nessa longa diagonal, né? Belíssima leitura aqui do Ray Robson, bispo A6 exclama duas, tá? Porque realmente, se não for isso, rapidamente o Hans Niemann vai colocar um ataque aqui provavelmente impossível de segurar na ala do rei, né? Então aqui bispo por A6 foi jogado, torre por A6 e finalmente faz o roque aqui o Hans Niemann. E o Ray Robson segue com dama em A8, aqui colocando uma dama bastante influente, apesar de estar no cantinho. A dama ela fica atuando, tem belíssimas partidas onde a dama fica atuando de uma casa do canto assim, né? Legal. E aqui também existe já um ataque numa peça desprotegida, né? Um possível ataque descoberto.
Hans Niemann protege isso, joga a torre 1, cavalo em F5 foi jogado, o Ray Robson vem trazendo as peças. E aqui o que jogar, né? O Hans Niemann queria empreender um ataque na ala do rei. Quando você tem um peão em E5, em geral você vai querer fazer um ataque na ala do rei, né? Aberturas como ataque índio do rei, ou várias aberturas onde você fica, né? A francesa, a variante do avanço, várias aberturas onde você fica com o peão em E5, você vai querer atacar na ala do rei, né? E aqui, e por que isso? Porque o peão fica ganhando espaço bastante aqui na ala do rei, tá bom? Cavalo H4 foi jogado então pelo Hans Niemann com a ideia de soltar um pouco as peças, soltar o jogo para poder jogar na ala do rei. Cavalo por G3 foi jogado H por G3 e aqui o bispo volta para casa de E7, atacando aqui o cavalo. Dama em H5 foi jogado B5 agora pelo Ray Robson, contra-jogo aqui na ala da dama. O ponto todo é o seguinte, galera, como é que continua esse ataque aqui do Hans Niemann, né? Aqui provavelmente o Hans Niemann vai ter que voltar esse cavalo, jogar um cavalo para G5, tentar algum ataque desse tipo, né? Ou talvez o outro cavalo, tentar fazer uma subida de torre, alguma coisa nessa linha, né? Então vamos ver, ele segue com o cavalo em F3 e aqui torre C6 pelo Ray Robson, propondo trocas porque ele quer anular o ataque aí do Hans Niemann e começar um contra-jogo na ala da dama. Bem interessante a abordagem aqui do Ray Robson, né? E aqui, apesar da torre estar protegida, você não consegue, por exemplo, imediatamente jogar um lance como o cavalo de E em G5, por exemplo. Parece um lance muito bom, mas aqui simplesmente H6 paralisa esse ataque, né? Então o ataque do Hans Niemann, por enquanto, não parece tão promissor, né? Ele segue agora com torre de C em D1 para evitar aí, para manter a peça no jogo, né? E possivelmente fazer um sacrifício para cima do cavalo em algumas linhas, tá? Para ganhar a casa de F6. Legal aqui o lance do Hans Niemann. Torre C2 foi jogado atacando o peão, B3 protegendo, entregando o peão de A3. E aqui é um lance muito malandro aqui, porque esse bispo por A3, malandro no bom sentido, né? Aqui teria a possibilidade de ir para aquelas linhas que a gente comentou agora há pouco. Torre por cavalo, por exemplo, dama toma e cavalo de F aqui em G5. E se H6, aí a gente teria essa possibilidade de cavalo em F6 com cheque, forçando a captura do cavalo, e aí dama por H6 ameaçando o mate, e aí não existe uma maneira muito simples de defender esse checkmate. Dama D3 leva cavalo E4 e as brancas vão acabar ganhando por conta da ameaça de cavalo F6 e o bloqueio aqui da dama. Então a única maneira de defender aqui essa posição seria capturar o cavalo, e o Hans Niemann manteria uma imortal do empate aqui, né? Com aqui repetição aqui de lances, né? Então seria uma possibilidade aqui para fazer um empate maravilhoso, né? Uma coisa assim, um empate histórico. Mas aqui o Ray Robson não captura o peão de A3 e vai para o melhor lance da posição torre A2. Está jogando demais aqui o Ray Robson. Cavalo D4 foi jogado pelo Niemann. Esse lance aqui é bastante interessante porque sai da frente do peão de F. Uma ideia bem arriscada aqui do Hans Niemann, diga-se de passagem, né? Porque depois de torre por A3, ele segue então com o seu plano jogando em F4. E esse plano ele é bem arriscado. A ideia dele é jogar F5, F6 e continuar com os ataques na ala do rei, né? Aqui talvez uma outra abordagem possível fosse dama G4, indo para o tema aqui da cravada do peão de G. E aqui depois de, por exemplo, um dama C8, seguir com o cavalo D6, uma abordagem assim um pouco mais tranquila, não somente focada no ataque na ala do rei, mas também conciliando o que está acontecendo aqui na ala da dama, tá? Então poderia seguir de diversas maneiras. Aqui poderia capturar em B5, mas melhor ainda dama C5 atacando a torre, forçando aqui um B4 e depois um cavalo C6, de olho aqui na casa de E7 e também atacando em A5. As brancas têm um jogo interessante numa linha como essa, né? Pode ter um jogo aqui com equilíbrio, inclusive, né? Mas teria que ter essa frieza, então, de seguir com dama G4, né? Aquela ideia de cavalo D6 e tudo mais. Mas aqui o Hans Niemann vai para esse ataque desesperado F4 e esse lance traz alguns problemas. Dois grandes problemas, na verdade, né? Esse lance aqui tira a proteção do peão de G. A torre agora pode atacar fortemente em G2, que já é um alvo indireto, que já é um alvo potencial aqui da posição, e também abre a diagonal aqui do rei, né? Então é um lance realmente desesperado, a gente poderia dizer assim, né? Torre A2 foi jogado pelo Ray Robson, imediatamente atacando o ponto aqui de G2, e agora é uma corrida, né? Quem atacar primeiro vai ganhar. F5 aqui pelo Hans Niemann, mas agora o lance aqui, que é o melhor lance da posição pelo Ray Robson, é também um lance bastante natural aqui da posição. Nem sei se ele gastou muito tempo para encontrar o próximo lance, até que ele levou aqui 5 minutos o Ray Robson.
apesar de ser um lance natural, ele tem que calcular, né, o que jogar contra F6. Por que esse lance é natural, né? Esse lance ataca o cavalo 2 vezes, esse lance ataca a torre e o cavalo não pode capturar por conta do checkmate aqui em G2, né? Então aqui é um lance muito forte, mas tem que calcular o que jogar depois de F6, inclusive foi o lance jogado aqui pelo Hans Niemann, né? E agora sim o Ray Robson joga ao toque, por isso ele levou 5 minutos no lance anterior, ele estava calculando essa linha, né? O que fazer contra F6, e o único lance da posição é bispo por F6, tá brilhando aqui o Ray Robson. O único lance, pessoal, aqui não esquece, né? Tentar salvar o bispo é loucura, vai levar mate aqui com dama G5, né? Dama G5, dama H6, pode esquecer, vai ter um cheque aqui, vai ter outro cheque lá, não tem problema, aqui vai levar checkmate, né? Então aqui tem que tomar cuidado, né? E também se tomar aqui de peão, esquece também, E toma, e aqui também tá vindo todo tipo de ataque de checkmate. Então por isso, bispo por F6, o único lance da posição, a partida seguiu com cavalo por F6 cheque, né? O que tá acontecendo, Rafa? Por que não tomou de peão? Agora já não é tão bom, porque cavalo por E4 captura uma peça, tá atacando em F6, não dá tempo de jogar dama G4 para dar mate, porque o cavalo vai tomar um peão em F6, o cavalo tá protegido aqui pela dama, e depois de um F por G7 e torre C8, as brancas não tem mais ataque aqui na ala do rei, acabou o ataque, né? Aqui, por exemplo, além de tudo, né, poderia seguir, por exemplo, com torre F1, atacando lá em F7, mas aqui as pretas teriam o bonito cavalo F6, aqui olha que lance legal, atacando a dama. Rafa, pendurou o cavalo, pera aí, não pendurou nada não, tá dando um ataque descoberto lá em G2 e vai dar checkmate, né? E aqui teria que defender e aí trocariam as damas e a gente tem um final melhor aqui para as negras, tá? Então, com certeza um final vencedor aqui para as negras. Peão de G7 caiu, esse peão também não tá muito forte, as pretas vão conseguir criar um peão passado e tem alguns peões a mais aí para garantir um final vencedor. Por isso, cavalo por F6 pelo Hans Niemann, um ataque desesperado, G por F6, e agora ele tá levando checkmate aqui em G2, não dá tempo de jogar peão toma para ir para as ideias de mate. Primeiro o cavalo F3 aqui então protegendo o ataque em G2. Cavalo por D1, o Ray Robson aproveita o seu tempo livre para capturar uma peça poderosa e captura aqui a torre. E o Hans Niemann segue com E por F6 aqui, né? Ele continua com o seu ataque aqui de checkmate. Como é que faz para evitar agora esse checkmate, hein? Só tem um jeito. E esse jeito é jogar rei H8. O computador dá como um lance brilhante aqui, porque aí a questão de algoritmo, né? A distância entre esse lance e qualquer outro é gigantesca. Porque ou você faz esse lance ou você vai perder o jogo, vai levar mate, né? Tá vindo dama G5 seguido de dama G7, né? Então, não é que é um lance crítico. Olha a dificuldade aí pra galera que tem como classificar os lances, né? Parece que é uma posição crítica, porque em geral uma posição crítica você tem que achar um lance muito difícil de encontrar, que vai determinar o futuro da partida, só que nesse caso é um lance quase forçado, né? Não é um lance tão difícil assim de encontrar, é praticamente forçado jogar rei H8, né? A não ser que você estivesse calculando dama em A7 seguido de torre por G2 e dama F2, aí você tá fera, hein? Vamos ver essa linha aqui, rei H2, torre por G2, olha aí os jogadores táticos, né? Dama em F2 com cheque, ô louco, que isso? Aí rei H3, mas aí acabou o ataque, né? E agora tá vindo mais uma vez o checkmate. Pra defender isso teria que jogar um dama C2, por exemplo, para poder voltar para G6, mas aqui good game, né? Aqui simplesmente torre por D1 e a dama não pode capturar a torre porque tá levando checkmate e as brancas têm uma posição vencedora. Então aqui não dá, né? Não dá pro Hans Niemann fazer pro Ray Robson fazer essa linha, por isso ele segue com o único lance da posição rei H8 e agora torre por D1. O Hans Niemann recupera pelo menos um pouquinho de peça. Ray Robson segue firme aqui com torre G8 e exclama, permitindo dama por F7, que não foi jogado porque ele quer força total aqui pra cima de G2. Aqui o cavalo tá atacado, né? O cavalo, se ele não sair daí, ele vai ser capturado, e se ele sair daí, vai levar mate. Então aqui é difícil realmente a posição, por isso não dá pro Hans Niemann capturar em F7. Hans Niemann segue com rei H2, legal, protegeu em G3, mas criou outro problema. O outro problema é o seguinte, agora o peão de G2 está cravado, né? Então aqui o cavalo está atacado, né? O peão está cravado
e a dama tá sobrecarregada. Mais uma vez a dama não tá ameaçando capturar lá em F7. Por isso dama em E4, simplesmente trazendo a dama para mais perto do jogo, né? Protegendo lá em H7. E também aquela história, pessoal, a dama continua não podendo capturar em F7 por conta de dama por cavalo. E cavalo G5 também não seria um bom lance, porque ele não pode se mexer, porque mais uma vez continua existindo o tema de dama por G2, tá bom? Por isso a partida seguiu com torre D7, o Hans Niemann vai ainda tá acreditando aqui nesse ataque, né? E agora então o Ray Robson parte pro contra-jogo aqui, dama em E2, ameaçando aqui checkmate. Não dá pra jogar um lance como cavalo H4, porque tá caindo a dama. Então mais uma vez o cavalo não pode se mexer. Tá tendo ataque de checkmate, Hans Niemann vai para esse lance aqui praticamente forçado aqui, dama em H3, e agora caiu o cachorro, né? A posição ficou sobrecarregada, a dama teve que sair da defesa do cavalo para defender aqui em G2, e agora a dama por F3 simplesmente. Hans Niemann ainda joga a torre por F7, ameaçando aqui checkmate, mas depois de simplesmente torre por G2 aqui pelo Ray Robson, que belo arremate, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Bonito esse arremate, né? Aqui é o seguinte. Rei H1, dama F1 mate, né? E se dama toma, aqui a dama vai lá para H5 capturando a torre na sequência. E as pretas têm uma torre a mais, né? Um final completamente vencedor aqui para o Ray Robson, né? Uma torre limpa a mais aí. Um peão a mais ainda só para caprichar, né? Belíssima partida aqui do Ray Robson no campeonato norte-americano. A gente tem aqui o relatório, né, do chess.com. Realmente jogou, né? Jogou aqui de uma maneira espetacular o Ray Robson, 97,1% de precisão. Os dois lances brilhantes foram lances meio naturais ali. Foi tanto aquele lance cavalo C3, que era difícil de encontrar. Foi o cavalo C3 e o outro foi o rei H8, né? Foi o cavalo C3, e o outro lance foi o rei H8, que foi o outro lance brilhante aqui da posição, tá? Lances bem naturais, mas como a distância, né, entre aquele lance, a pontuação, a avaliação daquele lance e os demais era muito grande, o computador aqui categorizou como lance brilhante, né? E aqui a gente tem então a força de jogo aqui já feito com machine learning. No futuro eu explico para vocês o algoritmo, tá? Mas aqui com uma precisão de 98% a gente pode dizer que o Hans Niemann jogou com 2.543 de força de rating, tá? E o Ray Robson jogou aqui com 2.717 de força de rating, tá? Realmente jogou aí dentro do esperado aí de um 2.700, o Hans Niemann jogou abaixo aí da força de um 2.700. Muito bem, galera, é isso, bacana, legal demais aqui. Rafa, mostra aí, você sempre esquece, vai terminar o vídeo, esquece de mostrar ali a classificação do torneio. Tá bom, calma aí, vamos lá, vamos mostrar aqui então. Cadê? Abre aí, vamos lá, classificação, resultados, né? Caruana está na primeira colocação por enquanto com 4,5 pontos. Ray Robson na sequência, Wanderling e Samuel Sevian, todos com 3,5 pontos. Com 3 pontos temos uma grande luta aqui, Wesley So, Lehner, Landerman, o Jeffrey Chong, o Darius, aqui o Christopher Yu e o Sam Shankland, todos com 3, ainda bastante na luta. Caruana com 4,5, tá convincente aqui na liderança, um ponto acima do segundo colocado, vale dizer. Hans Niemann com 2,5 pontos. E o Aronian não faz um bom campeonato norte-americano 2022 com 2 pontos aí.